Fala, senhoras e senhoras, vamos para a carta 2 do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Lembrando que nesse vídeo tem spoiler, né? E que tem uma playlist aqui no nosso canal sobre a resenha das cartas desse livro aqui, beleza? Quero te pedir, se inscreva no canal por gentileza e deixe o seu like. Vamos lá para a carta 2. Bom, na carta 2 temos que entender que ainda há 3 personagens, tá? O Mal Danado, que é o diabo mais experiente e é tio do Vermelindo. O Vermelindo, ele é o diabo menos experiente, é o diabo aprendiz. E o Vermelindo é responsável pelo paciente, é responsável por um ser humano. O Vermelindo é responsável por levar esse paciente para o reino das trevas, para o mal. Deixar esse paciente longe de Deus, tá bom? Bom, dito isso, a carta começa dizendo que esse paciente, esse ser humano, virou um cristão. Ou seja, a coisa ficou ruim para o Vermelindo, porque o Mal Danado ficou muito chateado com essa posição e com esse trabalho mal feito do Vermelindo, né? Contudo, o próprio Mal Danado diz que eles podem tirar proveito desta situação. Como? Bom, primeiramente, ele fala que teve muitas pessoas, muitos cristãos, e aqui a gente tem que entender um cristão recém-convertido, né? Muitos cristãos que passaram algum tempo lá com Deus, mas que depois de algum tempo, depois de várias investidas do diabo, essas pessoas retornaram para as garras do diabo, tá? Então essa é a primeira perspectiva do Mal Danado. Outra percepção que ele fala aqui também é que nessa situação o diabo possui uma grande aliada, que é a igreja. Calma que a gente vai explicar isso. Por que o Mal Danado fala que a igreja é uma grande aliada nesta situação, neste cenário? Bom, ele explica para o Vermelindo que o paciente agora vai começar a frequentar uma igreja, obviamente, né? Mas que o trabalho do Vermelindo é para que o paciente possa enxergar a igreja como uma construção, uma coisa até bem construída, bonita, ou que seja, ainda por ser construída, que ele enxergue ali dentro mais as pessoas, que ele observe mais as pessoas, que ele chama aqui no livro de vizinhos, e que ele perceba, que o paciente perceba que esses vizinhos, há um tempo atrás, o próprio paciente estava evitando esses vizinhos. Ou seja, o Mal Danado quer que o Vermelindo invista bastante nisso, em que o paciente fique enxergando as pessoas, né? Aqui, o Mal Danado fala que não tem problema se esse vizinho, esse companheiro de banco do paciente, seja uma pessoa mais convertida, seja uma pessoa que está mais tempo na igreja, que essa pessoa tenha mais comunhão com Deus, não importa. O que importa é fazer com que o paciente fique prestando atenção nessas coisas. E que, além disso, preste atenção também nos erros que esses irmãos cometem, né? Por exemplo, vai começar a cantar um hino, um louvor ali, começar a desafinar. Faça com que o paciente observe isso. Faça com que o paciente observe como o povo está se vestindo. Faça com que ele se sinta um pouco deslocado, né? E que até pense o porquê que ele está ali dentro. Que aquilo ali meio que parece um tanto ridículo, né? Então essa é a missão do Vermelindo. Colocar isso na cabeça do paciente. Além disso, o Mal Danado fala para o Vermelindo investir nas decepções que o paciente vai ter nas primeiras semanas como cristão. Por que isso? Porque o paciente está sofrendo uma transição. Vamos exemplificar. Por exemplo, quando você está num estágio e deseja ir para uma empresa, uma grande empresa. Então você sonha
em trabalhar numa grande empresa. Nesse processo de sair do estágio e ir para uma grande empresa, você está passando por um processo de transição. E nessas transições, você, obviamente, tem decepções. Porque às vezes, quando você chega nessa grande empresa, você pensou que seria de um modo. Mas, com o passar do tempo, você vê que algumas coisas ali te decepcionam. Não tudo, mas algumas coisas te decepcionam. Então, nesse processo de transição, há algumas decepções. O Maldonado fala, Vermelino, foca o paciente, faça com que o paciente observe essas decepções. Um outro exemplo, um casal que queira ter um filho. Eles sonham em ter um filho. Quando eles têm o filho, né, eles saem do sonho e entram na coisa real, né? E aí, nessa transição, eles também podem ter algumas decepções. Então é nesse sentido, tá? O Maldonado sonhava lá ser cristão. O paciente sonhava em ser cristão. Nesse processo de transição que ele virou um cristão, agora é real, né? Agora é real, ele precisa aplicar isso na vida dele. Nesse processo ele tem decepções. E nesse ponto aí que o Vermelino tem que instigar os pensamentos do paciente. Bom, o Maldonado fala que esse processo de transição são duas vias, né? Vamos dizer assim. Ou o diabo tem uma grande oportunidade, né? Que é fazer com que o paciente caia aqui por conta das decepções, ou o diabo pode perder muito. Por quê? Porque o paciente, ao passar por essa decepção, pode chegar do outro lado mais forte, mais robusto, com mais casca. E aí tentar esse paciente, sendo que ele está mais firme com Deus, mais convicto da sua fé, fica mais difícil. Então, um é 8 ou é 80. Né? Aí o Vermelino tem que fazer as ações dele lá. Bom, até aqui o Maldonado fala que essas decepções que o paciente vai ter, ele não está falando da perspectiva de decepções que o paciente veja nas pessoas, nos vizinhos, nos irmãos da igreja. Não é nada disso. Mas, se o paciente começar a enxergar decepções, começar a se decepcionar com os membros da igreja, com os vizinhos da igreja, né, que ele fala aqui, com os irmãos da igreja, essa é uma premissa muito forte para o diabo. É uma facilidade muito forte para o diabo tentar o paciente. Ele diz mais assim para o Vermelino, fala, Vermelino, você não pode deixar que o paciente pense ou questione de maneira nenhuma o que eu vou falar aqui para vocês agora. Se eu, ou seja, o paciente está falando para ele mesmo, se eu, sendo o que sou, posso me considerar, em certo sentido, um cristão, por que os diferentes vícios daquelas pessoas sentadas no banco ao lado provariam que a sua religião não passa de hipocrisia e de convenção? Ou seja, o paciente não pode ficar se perguntando se o vício daquelas pessoas provam que a religião dele é uma hipocrisia ou uma convenção. Por quê? Porque se ele perguntar isso, ele vai atrás da verdade. E ele vai entender que não é pelas pessoas estarem agindo de forma errada que a religião, que a crença dele é uma hipocrisia. Entendeu? Então, o Vermelindo não pode deixar passar essa questão pela cabeça do paciente. Bom, se o Vermelindo consegue essa missão de não deixar passar essa questão pela cabeça do paciente e ainda colocar na cabeça do paciente as decepções, as coisas ruins que os irmãos vêm fazendo na igreja, ficar olhando sempre para as pessoas e não olhar para Deus, tem grandes possibilidades de o paciente se achar que pode louvar a Deus, servir a Deus fora da igreja.
Isso é muito importante, né? Porque aqui nós estamos falando de um recém-convertido. Então, uma criança... Vamos colocar aqui uma analogia, né? Uma criança precisa de alguém para orientá-la. Precisa de alguém para, assim, dar o caminho das pedras. Um recém-convertido precisa de uma igreja, precisa de uma orientação. Então, se o diabo consegue fazer com que o paciente pense que ele não precisa da igreja, fica mais fácil do diabo ganhar essa alma. Porque ele fala até aqui no livro. Olha só o que o maldanado fala. No fundo, ele ainda acredita que, ou seja, no fundo, o paciente acredita que, por ser um convertido, né, tem um crédito bastante favorável no balanço da contabilidade do inimigo. Ou seja, o convertido pensa que, o paciente pensa que por ser um convertido, agora um recém-convertido, ele tem grande crédito com Deus, né? E tendo grande crédito com Deus, ele pensa que está mostrando grande humildade e condescência em sequer ir para a igreja com esses vizinhos vulgares e presunçosos. Viu como é que o diabo quer fazer com as coisas, mano? Ele quer que o paciente olhe para os vizinhos, que enxergue coisa ruim na igreja e que foque só nas coisas ruins da igreja, nas coisas ruins que acontecem lá, e que a partir desse mapa mental que o paciente produz, um paciente recém-convertido, volto a reforçar isso, que ele mesmo, o paciente, deduza que ele não precisa da igreja. Porque lá, por que eu vou numa igreja onde tem essas pessoas? Né? Então ele está olhando mais para as coisas ruins, sendo que quando ele buscar a verdade, ele vai entender que ali na igreja tem o joio e tem o trigo. A própria palavra fala isso. Né? Então, se o vermelhinho conseguir fazer com que esses pensamentos permeiem e fiquem sempre na cabeça do paciente, o paciente vai para longe da igreja e o diabo tem mais chance de reverter esse jogo. E aqui fica essa reflexão para a gente, né? A gente precisa estar em comunhão na nossa casa com Deus, orar, buscar, mas também precisamos estar juntos, né, para louvar e buscar a Deus. Principalmente, volto a dizer, aqueles que estão engateando, né, precisam de mais apoio. Agora, isso também não quer dizer que você que está aí pensando que já está comendo feijoada também não precise ir à igreja. Acho que o pensamento tem que ser totalmente voltado para estarmos unidos e juntos. Beleza? Então é isso. Fique com Deus. Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço. Fique com Deus e fui.